Salve, meus irmãos! Graça e paz a todos! Neste vídeo nós vamos meditar a respeito da Arca de Noé. E são mais de 1.250.000 espécies de seres vivos. E acrescentados a estes, 7 pares de animais limpos e 7 pares de aves limpas. Será que caberia toda esta variedade de animais dentro da arca? Talvez pela fé? Depois da vinheta, eu darei a resposta. E, caso não sejam inscritos, considerem inscrever no nosso canal e ativem o sininho. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. E respondendo à pergunta, Noé colocou todos os animais pela porta. E, irmãos, este tema ele é muito usado, ele é um dos pilares para que incrédulos contestem a veracidade da Escritura. E vamos fazer uma separação do relato bíblico com o que é história da carochinha. Nós não vamos colocar o relato bíblico como uma história escrita com E, e sim como um relato bíblico verdadeiro, que aconteceu, tá bom? Porque até no meio cristão ele é tido como uma história escrita com a letra E, uma historinha. Então vamos fazer aqui essa separação, para nós desmistificarmos este relato e poder compreender o que aconteceu com aquele povo antes do dilúvio. Vamos começar pelas dimensões da arca. O que o Senhor mandou Noé preparar? Como foi as dimensões? Para que aquelas dimensões tão perfeitas? Nós vamos ver. E vamos começar a ler Gênesis 6, do 14 ao 16, é onde que vai estar o primeiro relato. Diz assim: Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Agora vamos explicar esse verso aqui. Calafetarás. Calafetarás é a palavra kafar, que significa cobrir. É a mesma palavra que está na lei para fazer a purificação de pecados. A purificação e o perdão de pecados. Ou seja, é a mesma palavra para cobrir. Quando Deus vai perdoar os pecados, ele cobre os pecados com sangue, não é verdade? É usado o sangue para se cobrir pecados. Aqui não é um sentido de cobrir pecados, mas no sentido de vedar, fazer uma vedação. Então, a gente consegue ver algumas coisas aqui. Noé teria que cobrir, fazer a vedação, né? Então, com a próxima palavra é betume, mas também não seria propriamente dito o betume, aquele que é feito com petróleo. Pelo menos eu creio que seja a planta da rena. Porque aqui, irmãos, a palavra kofer pode ser tanto betume, feito de asfalto, né, do petróleo, como também a mesma palavra da planta da rena. Então, esta palavra pode ser usada para esses dois sentidos. E o mais lógico, se você pensar que estes são povos pré-diluvianos, não seria normal ter petróleo, né, piche, como a gente conhece hoje. Então, eu creio que seja a planta da rena, porque a palavra dá pé para duas interpretações. Tanto o asfalto baseado no petróleo, que é o piche, tanto a planta de rena, que também ela serve para vedação. E se nós formos meditar mais ainda, não faria sentido Noé colocar um componente tão tóxico, né, para vedar aquele tamanho de arca, com todos os animais, com a sua família. Não faria sentido ele colocar uma substância tão tóxica. Então, provavelmente, eu creio que seja a planta da rena, porque dá pé para essas duas interpretações. Então, seguindo, verso 15, deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente,
farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, 3 andares, né? Então, a gente começou a entender aqui, irmãos. Eu vou traduzir as dimensões dela. Então, o comprimento, ela teria 135 metros de comprimento. 135 metros. A largura seria 22 metros e meio. E a altura, 13 metros, com 3 pavimentos. Então, se você pegar 13 dividido por 3, daria mais ou menos ali 4 metros cada andar. Então, 4 metros cada andar, a gente já vê que existe uma limitação, então, de altura para alguns animais grandes, né? Então, o volume total, eu vou colocar em ovelhas. Daria para se colocar 120 mil ovelhas lá dentro. Agora, eu não sei se vocês repararam ou prestaram atenção que eu falei que existem aproximadamente 1.250.000 tipos de espécies. E acrescentados a estes, 7 pares. Teria que multiplicar estes 7 pares de animais limpos e 7 pares de aves. Então vocês veem que não cabem todos os animais que existem, né? Não cabem as formas, as variedades de animais que existem. Mas não é isso que o texto vai dizer mais para frente quando nós formos analisar a parte dos animais. Primeiramente, nós estamos atendo aqui à arca, né? Então, com um tamanho de 135 metros de comprimento, vocês acham que a arca teria que ser em que tipo de formato? Em formato de um barco? Porque ele teria que ir de um ponto A a um ponto B? Vocês acham que Noé teria que ir de um ponto A a um ponto B? Ele teria que navegar no oceano? O que vocês acham? Noé não teria que navegar. Ele não teria que ir de um ponto A a um ponto B. Noé teria que flutuar. A arca teria que flutuar. A arca não precisaria ficar viajando de um ponto A a um ponto B. Ela teria que se manter flutuando. Então, vocês podem esquecer todas as imagens e desenhos em forma de barco. Noé não construiu um barco. Ele provavelmente, e eu acredito que seja uma caixa retangular, porque ele não precisaria velejar, ele precisaria flutuar, tá bom? Este é o primeiro ponto que nós estamos desmistificando aqui. Noé não precisaria navegar de um ponto A a um ponto B, tá bom? Então, agora nós vamos ver a parte dos animais. A gente vai começar a ler os animais que o Senhor separou e indicou a Noé quais que teriam que ser colocados na arca. Ou seja, os selvagens, os domésticos, os répteis, tá bom? Esta leitura vai estar em Gênesis 6, do 19 ao 20, e vai dizer assim: de tudo o que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo. Então, de toda carne, de tudo que vive, de toda carne, macho e fêmea. Então, nós vamos ver quais são esses de toda carne. Verso 20. Das aves, e aqui um parêntese, a palavra aves aqui seria os que voam. Aqui está englobando até insetos. Porque aqui ainda ele não está fazendo uma distinção ainda geral. Aqui ele está fazendo uma distinção geral. Mas em outros versos nós vamos ver a parte já desses que voam, quais é que poderiam entrar. Aqui está englobando a palavra que foi usada aqui, é uma palavra para usar tanto para pássaros como para também insetos, tudo que tem asa. Aqui ele está englobando tudo, porque é uma primeira leitura, tá bom? Então, das aves, ou seja, dos que voam, segundo as suas espécies, do gado, a palavra também aqui é berremá, que significa animais, fera. Tudo pode ser animais selvagens ou pode ser animais domésticos, o que o homem domestifica.
E os animais selvagens é que o homem não tem controle na natureza. É os que vivem fora da criação humana, que o homem não interfere. São os animais selváticos. Então, a palavra gado é animais domésticos e selvagens, tá? Selváticos. Segundo as suas espécies. De todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada virão a ti para o conservares em vida. Então esse é o primeiro texto que vai falar dos animais. Vai ter outros textos que nós vamos chegar já e vai fazer um filtro de quais animais é que Noé realmente teve que colocar na arca, tá bom? Aqui falou de todo o gado, todas as aves, e todos os répteis que rastejam rente ao chão. Então, aqui em Gênesis 7, verso 2 e 3, vai ter outros acréscimos, que são os animais limpos e os animais impuros. Então, verso 2 diz assim: de todo animal limpo levarás consigo 7 pares. Então, dos animais limpos, vocês sabem quais são? São cordeiro, carneiro, boi, vaca e etc. 7 pares. O macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Então esse é normal. Dos animais imundos, apenas o par, macho e fêmea. Também das aves dos céus, aqui é a mesma palavra, tanto inseto, tudo que tem asa. Ainda ele não fez o filtro. Aqui é mais outro acréscimo, mas ainda ele está generalizando aqui como tudo que tem asa. Porque existe uma palavra hebraica para pássaros, para aves mesmo. E uma palavra que generaliza todas elas, que é esta que está aqui. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Tá bom. Então foi dito esse acréscimo, 7 pares de animais limpos e 7 pares de aves. Agora nós vamos ver em Gênesis 7, 14 e 15. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, que é tanto doméstico como selvagem, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie, todas as aves, segundo as suas espécies, aqui criaturas voadoras, os que voam ainda, segundo as suas espécies, todos os pássaros, aqui já incluiu os pássaros, e tudo que tem asa. O verso 15 é chave para nós entendermos quais animais entrariam na arca. De toda a carne em que havia, prestem atenção, ouçam com atenção, fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então, irmãos, vamos fazer a separação aqui das coisas. Então, como vocês se lembram, são mais de 1.250.000 espécies. Só que o que o texto diz? É que entraram na arca os que haviam fôlego de vida. A palavra fôlego é ruach, e ruach é uma palavra tanto para vento como espírito. Ou seja, entraram na arca aqueles que tinham espírito de vida, ou seja, que respiravam vento, ar, respiravam ar pelas narinas. Então, destes 1.250.000, 950.000 espécies são de insetos. Insetos não é para levar na arca, porque inseto não tem respiração por narina, não respiram fôlego de vida, não tem respiração por narina, é outro tipo de mecanismo. Então você já pode cortar 950.000 espécies de seres. Mas tem mais. 270.000 destes seres, todos de 1.250.000, 270 são aquáticos. Não é para levar animais aquáticos na arca. Então, animais aquáticos não têm respiração pelas narinas. Braquial, né? Bronquial. É outro tipo de respiração.
mas não fôlego de vida nas narinas. Então, quanto que sobra? Sobra aproximadamente 30.000 espécies, tipos diferentes. Aí você pode perguntar, agora você pode responder, né? Agora sim, cabem na arca, porque você falou que teria espaço para 120.000 ovelhas, animais do tamanho de uma ovelha, né? Não precisa necessariamente ovelhas, mas animais do tamanho de uma ovelha, 120.000 a arca comportaria. Mas não foi este também o número, foi menor o número, não foi 30.000. A palavra usada para falar de espécies, segundo as suas espécies, também é uma palavra usada para repartir, para achar o tipo básico. Noé levou o tipo básico, o que dá origem à raça. Por exemplo, Noé não precisou pegar todas as raças de cachorro para ter cachorro na arca. Entenderam? Ele não precisou pegar todo tipo, labrador, pastor alemão, chihuahua, poodle, piquinês, não precisou. Noé colocou o tipo base, o tipo que dá origem. Por causa da palavra hebraica usada, a gente vai entender isso. O tipo base que tinha a informação genética que daria origem ao longo das gerações a todas as raças. E foi assim com os cavalos. Noé não precisou pegar um cavalo e uma zebra, por exemplo. Entenderam onde eu quero chegar? Noé não precisou pegar isso. Não precisou pegar todas as espécies de macacos. Não precisou. Não precisou pegar todas as espécies de cobra, de gato. Não precisou, porque ele precisou apenas pegar o animal que daria origem, o tipo base. Aí você pergunta, como Noé fez isso? Como ele não tinha tecnologia para fazer isso? Você esqueceu que Noé não teve que procurar animal algum. É dito que os animais viriam até Noé. O Senhor iria trazer os animais até Noé. E ninguém melhor do que o próprio Senhor para escolher quais animais entrariam na arca. Concorda? Quais animais que teriam a informação genética para passar para frente as novas raças futuramente. Então esta parte já está concluída. Vocês entenderam esta parte? Noé não precisou buscar nenhum animal. Os animais foram até Noé. E se você pode colocar ali 1/4 deste número, de 30.000, você pode colocar aí 5, 6 mil. Eram os animais provavelmente, aproximadamente, que estavam dentro da arca. Porque eu já te falei que 970.000 são insetos e 270.000 são aquáticos. E não é para levar animais, nem insetos e nem aquáticos, porque não tem respiração por narinas, ou seja, fôlego de vida. Isso é o que o Senhor está mostrando, fôlego de vida. Mas tem mais um detalhe que eu deixei para o final. Como seria levar uma girafa de 5, 6 metros, elefante indiano, né, aqueles elefantes indianos, africanos, com mais de 5 toneladas, daquele tamanho, sendo que você me disse que a altura de cada andar seria mais ou menos 4 metros, porque ela tem 13 de altura e você viu que teria 3 pavimentos, correto? O texto diz que tem 3 pavimentos. Então, é lógico que teria mais ou menos 4 andares cada um dos pavimentos, 4 andares. Como colocar uma girafa, então, daquele tamanho e fora outros animais enormes? O que vocês acham? Noé não precisou colocar também animais adultos dentro da arca. Noé não colocou nenhum animal adulto, e sim filhotes. Porque um filhote de um elefante teria 60 centímetros, no máximo 1 metro. Qual é mais fácil transportar, um elefante adulto ou um elefante filhote? O que vocês acham? Estão vendo que nós já estamos desmistificando o relato bíblico, trazendo para nós o que é real, o que o Senhor está nos dizendo? Noé não precisou levar animais adultos. Para que levar animais adultos? Não se leva animais adultos para cativeiro.
Não se transporta animais de um lado para o outro, adulto. Leva-se animais filhotes, leva o filhote dele, porque eles ficaram aproximadamente 371 dias dentro da arca. Compreenderam? Basta meditar um pouco mais na Escritura, basta aprofundar e dedicar um pouco mais que vocês vão ter as revelações. Então, irmãos, vocês compreenderam que não precisaria levar este absurdo de variedades e quantidades também de animais na arca? Teria espaço suficientemente para todos que estavam, para toda a família de Noé naquela arca. Tranquilo, sem aperto, porque pela dimensão daria para se colocar 120 mil animais do tamanho de uma ovelha dentro daquela arca. E no máximo, na pior das hipóteses, no máximo 6 a 10 mil animais estavam lá dentro. Mas mais ou menos seriam uns 6 mil animais. Vocês entenderam que Noé não precisou, primeiro ponto, ele não precisou ir buscar nenhum animal. Não precisou também levar insetos e não precisou também levar animais aquáticos. Aí já reduz, né, para 30 mil animais, tipos de animais diferentes, variedades de espécies. E também não foram estes números, porque teriam que levar o tipo básico, o tipo que daria a origem a todos os outros, a todas as outras sub-raças. Compreenderam? Não precisaria levar zebra, não precisaria levar todo tipo de cavalo, todo tipo de zebra, de chimpanzé, de gorila. Não. Apenas o tipo básico veio, né, foi até Noé, porque o Senhor é que levou eles até lá. Então este vídeo é mais para desmistificar algumas coisas que a gente vê por aí, porque é um assunto, é um tema que é muito usado para contestar a veracidade da Escritura. Claro que todos estes números, irmãos, são aproximados, tá bom? São números de referência, não é uma verdade absoluta, é uma referência, mas está ali dentro do mais ou menos, entendeu? Mas não foge disso. Por que vocês acham que Noé teria que levar um elefante de 5 toneladas? Vocês acham que teria? Não. Noé não precisou levar uma girafa também de 5 metros. Animais pequenos, filhotes, entendeu? E, pasmem, daria para levar até dinossauros dentro da arca, tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço por vocês terem acompanhado os nossos vídeos até aqui, acompanhado este vídeo até o final, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar os vídeos se tiverem tempo, tá bom? Então, fiquem todos na paz do Senhor e Shalom!